Olá, meninos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma análise quase geral sobre A Menina que Fez a América, o livro que nós trabalhamos nesse período. Vamos lá, todos já devem ter lido a obra, né? Então agora vamos nos preparar para uma análise dessa obra, tá ok? Vamos lá? Bom, sempre que a gente pensa numa obra literária, a gente precisa lembrar que essa obra literária representa uma pessoa, que é o escritor, representa uma sociedade a qual ela pertence. Quando eu penso em sociedade, eu penso nas pessoas, no lugar, na cultura, na época em que a obra foi escrita, na época representada dentro da obra. Tá? Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. Então, nós vamos começar a nossa análise da Menina que Fez a América pelos elementos da narrativa que nós estudamos na semana anterior, ok? Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu busco num elemento da narrativa é o narrador. Só é narrativa porque existe narrador. Se não houver narrador, não tem como eu considerar a obra como sendo narrativa, né? Como nós já vimos na leitura inicial do livro, a narração é em primeira pessoa, tá? E a nossa personagem, a Fortunatella, ela conta a história com uma linguagem com sentimentos extremamente infantis, lembrando que a nossa personagem está no que seria ali a primeira infância dela, né? A história termina com ela aos 10 anos, né, aproximadamente. Então, é uma menina ainda, muito infantil, com sentimentos muito puros, muito criativos, a cabecinha cheia de fantasias, né? Uma sede por ganhar conhecimento, por conhecer a vida. E essa sensação nos é passada na figura do narrador. Então a gente não acompanha de longe a história dessa personagem. Como ela mesma está contando, é como se nós estivéssemos vivenciando aquilo com essa personagem. Então, a linguagem infantil leva os leitores a sentirem como a personagem sente. Então, a gente volta a ter 5 anos, 8 anos, 10 anos, a gente volta a sentir as certezas que uma criança sente, a gente volta a sentir os medos que a criança sente. Tá? Isso é uma coisa muito especial nessa obra, ok? O tempo. Quando a gente fala de tempo numa narrativa, a gente pensa em 3 situações temporais. Quando a história aconteceu, quanto tempo ela durou e que tipo de tempo o autor usou. Então, a história se passa final do século XIX, início do século XX. Ela começa narrando a data do nascimento dela, 1890, e lá no livro cita que ela recebeu a carta da mãe falando para ela se mudar para o Brasil em 1900. Tá? Então, 1890, 1900. A gente tem aí um período mais ou menos de 10 anos e depois vocês vão entender. Tá? Então, a gente não se sabe exatamente quanto tempo dura a história, mas levando em conta que ela começa se referindo à morte do pai quando ela tinha uns 2 anos e termina com sua chegada ao Brasil com mais ou menos 10 anos, podemos dizer que dura uns 8 anos. O tempo é predominantemente cronológico. Tem um trechinho ou outro que a gente tem a sensação de tempo psicológico, mas nada que seja relevante e que mereça ser destacado, ok? O espaço. Então, Saraceno é uma vila na Itália, né? Itália do final do século XIX, início do século XX. Mas apesar de a gente já ter essa ideia do início do século XX, Saraceno é completamente perdida no tempo, é como se fosse uma cidade antiga, quase um feudo da Idade Média. O que faz nos lembrar da questão dos contos de fada, né? Aquele lugar onde tudo é possível, onde tudo pode acontecer, e a Fortunatella acaba fazendo acontecer realmente, né?
Tem coisas que você imagina assim, não, de real não aconteceria. E ela consegue fazer esses acontecimentos. Então, a vila é caracterizada o tempo todo fisicamente, a gente consegue visualizar como é que seria Saracena, tá? Mas sabemos ser um local especial para Fortunatella. Se ela vivesse numa cidade grande, em Nápoles, Milão, Roma e assim por diante, mesmo antigamente, ela não seria o tipo de criança que ela é. Talvez ela deixasse-se mergulhar naquela tristeza de se sentir órfã, mas não. Como ela vive nesse lugar com as pessoas com quem ela convive, ela se torna uma menina extremamente leve, mesmo sendo obrigada a amadurecer tão cedo, tá? A gente vai falar mais sobre isso ali na frente, ok? Então, Saracena não é só a vilazinha onde a Fortunatella vive. É um lugar muito especial que proporciona a ela umas experiências físicas, sensoriais, culturais, emocionais muito únicas, que provavelmente ela não teria em nenhum outro lugar, tá bom? Continuando. Aqui eu peguei uma imagem de uma vila italiana, tá? Muito próxima à descrição da Saracena da nossa obra, ok? Então ela seria um pouquinho disso aí, mais antigo. Os personagens, né? Nós temos muitos personagens, mas que mereçam detalhes, basicamente são só aqueles que nós já conversamos em uma outra oportunidade, mas de qualquer maneira, vamos lá. A Fortunatella é a nossa protagonista, nossa personagem principal. Ela é considerada uma personagem esférica, porque é uma menina da qual se espera tudo, né? Na mesma que ela tenha tristeza por se sentir órfã, por se sentir abandonada, ela é muito alegre, ela é muito doce, muito meiga, mas ao mesmo tempo ela é esperta a ponto de tentar passar a perna e judiar das pessoas em determinadas situações, né? Na mesma que ela é extremamente justa, ela pode ser extremamente injusta. Quem já leu a obra sabe do que eu estou falando. A maneira como ela trata o passarinho que ela ganha do irmão, a maneira como ela trata a colega de mesa na escola, né? São duas situações extremamente controversas. Então, é uma personagem que está o tempo todo me surpreendendo pela sua inocência infantil e pela sua esperteza madura, tá? Então, aqui algumas características. É uma menina alegre, criativa, esperta, sentia-se abandonada, órfã, porém seguia sua vida de maneira leve, aquilo que eu falei, né? A própria situação de Saracena, dos avós, de tudo que acontece ali, a sede que ela tem de conhecimento, faz com que ela não fique o tempo todo pensando nessa condição de órfã que ela tem, tá? O Caetano, ou Caetaninho, é o irmão caçula da Fortunatella, né? Ele aparece muito pouco na história, é mostrado como uma criança simplesmente, inocente, sempre muito ligado à irmã, né? Mas no finalzinho do livro, quando eles estão ali no navio, que ele busca aprender a conviver ali no navio, meio que trabalhando lá, se esforçando para aprender como que é a rotina do navio, faz com que a gente perceba que, assim como a Fortunatella, ele também é um menino sofrido e que, de certa maneira, ganha uma maturidade que não é própria para a idade. Se ela está aí nessa época do navio, mais ou menos com 10 anos, ele provavelmente vai ter lá seus 7, 8 anos, totalmente criança, e já tão maduro, né? O avô Vincenzo, ou Vincenzo, é o avô materno, é quem cria a Fortunatella, é quem dá a base de personalidade, de sentimentos e de sensações para ela, tá? Então esse avô é tudo, ele tá com a menina do início ao fim da trajetória dela, tá ok? É uma figura simbólica muito marcante na vida dela. Nós já conversamos sobre isso, né? Então ele é um homem simples, porém com uma sabedoria e sensibilidades muito grandes. Essa sabedoria, essa sensibilidade dá à menina toda a segurança e o carinho necessário para o seu desenvolvimento,
o avô se compara a uma árvore enorme, a uma nogueira, né? E a menina olha o avô como sendo essa árvore estrondosa, né? Cheia de folhas, de frutos, o tronco poderoso que a protege da chuva, do sol, dos perigos, né? Então, esse avô Vincenzo é o refúgio dela. Tanto é que no finalzinho da obra, quando ela vai se despedir do avô lá no porto, ela tem a sensação de que ele já não é mais tão grande. Não que o avô tenha perdido importância para ela, tá? Mas provavelmente ela já está se sentindo forte psicologicamente e talvez ela já tenha adquirido um tamanho, a maturidade, tudo, tá? Então, esse avô que era tudo para ela, perde tamanho porque ela ganha tamanho. Tamanho emocional, tamanho físico, tá? Tamanho psicológico, tamanho racional. Tá? Então, essa figura do avô é importantíssima. A avó Catarina, que é a avó materna, a esposa do Vicêncio, né? Parece uma figura totalmente desnecessária na história, mas não é, tá? Tanto é que a cena da carta, quando a carta da mãe da Fortunatella chega e a avó Catarina tá triste, a Fortunatella jura que não vai embora, pelo menos não sem eles, né? E a menina vira e fala: você que é minha mãe, não outra pessoa, né? Então a gente tem toda essa sensibilidade. É como se essa avó Catarina existisse no mundo por causa da Fortunatella. Quer dizer, ela gera a mãe da menina, ela cuida da menina e quando a menina não precisa mais dela, ela deixa de existir, tá? E tem ali a figura típica da literatura das avós, que conta história, que cria fantasia, que dá liberdade para a criatividade da criança, tá bom? Personagens. O avô Leone é o último personagem que vale a pena a gente falar sobre ele. Diferente do avô Vincenzo, o Leone, ele é um homem de letras, ele é culto, ele não é aquela coisa sensibilidade por instinto. Ele tem uma sabedoria não instintiva, mas vinda dos livros. E a Fortunatella sabe disso, pressente isso, tá? E usa disso na situação dela, e a partir das conversas com o avô, ela ganha uma sede de conhecimento que é muito grande. Ela percebe que só através do conhecimento nós podemos ter o poder, né? Quando ela começa a descobrir a associação entre as palavras do italiano com as palavras em português, ela se sente o máximo e conta para as colegas. Isso elas deviam ter uns 5 anos no máximo. E elas saem pelas ruazinhas de Saracena gritando as palavras como se elas soubessem de alguma coisa que ninguém mais no mundo sabe, né? Então, além desses personagens, né, a Fortunatella, o irmão, os 3 avós, que são a base, apesar de só a Fortunatella ser personagem principal, mas são ali a base da história, nós ainda temos a mãe, o padrasto, a tia, a professora. Tá vendo que, mesmo no livro, eu coloquei aqui porque aparece no livro, mesmo a gente tendo o nome próprio desses personagens, quase sempre que eles são citados, mesmo quando eles são citados com os nomes próprios, existe a referência à função deles em relação à menina, né? Os primos, cadê me perdi de novo? As colegas de sala, né? Algumas figuras da vila, igual aquele rapaz, aquele senhor da venda que passa uma lição para ela quando ela tenta comprar um caderno com dinheiro falso, tá? O tio padre, né? Eu destaquei o tio padre aqui porque é o personagem tipo. Os outros personagens poderiam ser considerados tipo, poderiam, mas são personagens tão irrelevantes para a história que nem vale a pena a gente fazer uma análise deles. Já o padre Querubino, não, né? Ele tem a bondade dos padres, ele sabe a função de um padre ali. Tanto é que quando a Fortunatella vai se despedir dele por ir pro
por vir, né, para o Brasil, ele meio que dá um sermão para ela, como se fosse um padre numa missa, tá? O enredo. Quando a gente pensa em enredo, a gente pensa em fazer um resumozinho da história. Então, a história de uma menina, né, órfã de pai, e a mãe a abandona para vir para o Brasil com um novo marido. Ela passa uma infância maravilhosa numa vilazinha da Itália, final do século XIX, junto com o irmão, né? E quando ela faz 10 anos, a mãe manda que ela venha para o Brasil e ela precisa largar os avós, os amigos, a cidade, tudo que ela tinha aprendido. Pronto, esse é o enredo. O enredo também a gente analisa dividido em partes. O texto narrativo apresenta 4 partes: apresentação, complicação, clímax e desfecho. A apresentação é como nós temos conhecimento da história. Aqui se dá principalmente no capítulo Vou Contar, né? Ela mesma apresenta a história. Olha, eu vou contar a minha história de como era na Itália, de como eu vim parar no Brasil. Então ela já faz meio que o resumo do enredo nesse capítulo, tá? Essa apresentação não fica só nesse primeiro capítulo. Vai até o momento em que a mãe dela se casa com Vicenzo, outro Vicenzo, né? E vai para o Brasil. Então aí começa, né, no trechinho em que a mãe se casa, começa a complicação. Termina a apresentação e começa a complicação, né? Que seria a história dela, de menina abandonada, vivendo sozinha na Itália com os avós e assim por diante. Isso dura até os quase últimos capítulos, quando chega a Carta do Brasil. Carta Fatal é o nome do capítulo, tá? Então, essa carta fatal diz que a Fortunatella tem que vir para o Brasil junto com o irmão dela no próximo navio que vai sair da Itália para cá, né? E a partir daí a gente tem o clímax, que a gente não sabe o que vai acontecer. A avó diz que se ela viajar, ela morre. Ela diz para a avó que não viaja de jeito nenhum, pelo menos não sozinha, porque quem é a mãe dela é essa avó. Então a avó acaba morrendo de desgosto mesmo, de tristeza. A avó não quer mais continuar vivendo sem os netos por perto. Já perdeu a filha, agora vai perder a neta filha, né? Então, com a chegada da carta, a morte da avó, a gente entra num período de clímax. E a gente não tem ideia de como vai acontecer essa viagem dela. Então, o nosso clímax dura da chegada da carta até o momento em que as duas crianças chegam ao Brasil, no Porto de Santos, tá? Quando eles chegam ao Brasil, a gente tem início o desfecho, né? Aí chega, vê o padrasto, estranham a cultura, principalmente a figura do negro africano, né? Vão de Santos para São Paulo. Chegando em São Paulo, tem toda aquela expectativa de encontrar a mãe, encontra a mãe, os vários outros irmãos. Então, tudo isso faz parte do desfecho. Aqui, eu fiz um apanhado geral de todos os capítulos. Comecei pelo capítulo 6, porque até o capítulo 5, nós lemos juntos nas aulas, tá? Então, eu resolvi começar daqui para não repetir o que nós já havíamos dito em outra oportunidade, ok? Então, o capítulo 6 chama-se Palavra, Parola, né? É quando a Fortunatella descobre o fascínio das palavras, representando aí o conhecimento, né? Aquela sede de conhecimento que eu já citei antes. No capítulo 7, As Mãos que Liam, ela descobre que uma pessoa cega é capaz de ler com a ponta dos dedos, né? E aí essa capacidade de conhecimento representada por essa moça cega faz com que ela ache que o conhecimento se dá através de magia. Lembra que ela é uma criança bem pequena, tá? No capítulo 8, As Três Bengaladas, a gente tem a concretização da força da cultura nesses lugares pequenos, né? Porque a gente tem toda aquela problemática da avó não querer admitir que esqueceu, né, da vinda do padre para pegar a esmola, a questão da criança não dar conta de mentir e acabar colocando o adulto em saia justa, né? Então a cultura aí
nesse capítulo 8 é muito forte. Capítulo 9, as almas do amém, amém mesmo, tá, gente? Que é uma referência a um tipo de oração que é feita em família, sempre lá, tá? Aqui também valoriza-se a cultura, só que agora a cultura religiosa, tá? E aí vem mostrar uma das muitas brincadeiras do avô dela, do Vicenzio, não do Leone. O Leone era mais sério, né? Então o Vicenzio se aproveitava da oração em que juntava toda a família, pegava as crianças da família, os netos dele, e contava histórias que no sótão da casa havia almas ali, né, circulando. Então as crianças ficavam curiosíssimas, inclusive os primos que sempre aprontam com a Fortunatella fizeram com que ela procurasse essas almas, tá? Leiam o capítulo. No capítulo 10, a lição da moeda, né? Um capítulo muito bonito, é o que eu falei, que ela tenta comprar o caderno com a moedinha falsa, tá? Não porque ela quisesse fazer coisa errada, mas aí a gente tem ela aprende a lição de que não se deve, né? Ela sempre apronta com todo mundo, aí ela aprende o tanto que é ruim quando alguém judia da gente, faz brincadeiras de mau gosto, né? Porque aí tem todo o problema do burro que dispara, dos primos acusando ela, e aí ela precisando se redimir, e aí eles fazem com que ela vá a uma venda comprar um caderno e dão para ela um dinheiro falso, uma moedinha falsa, né? E aí o dono da venda resolve fazer um castigo com ela, castigo físico mesmo, coisa que naquela época não era condenável, né? Ele esquenta o metal da moedinha e põe na mão dela para não queimar, chega a levantar uma bolha, né? E ali ela descobre o tanto que as pessoas podem ser más. No capítulo 11, A Neve Ardia, a gente tem os paradoxos da natureza, né? Ela começa a entender que as coisas não são exatamente como elas parecem, já que ela vê a neve gelada, mas quando ela pisa na neve, a neve começa a queimá-la, né? E essa mesma neve que havia queimado, judiado dos pés dela, é a que dá um prazer imenso quando a avó transforma num sorvete, misturando apenas mel nessa neve. Então ela vai descobrindo que as coisas não são o que parecem. No capítulo 12, os bigodes do rei, ela descreve o dia a dia dela na escola, como é que funcionava a educação, o respeito às regras, as exigências, a postura da professora, algumas extremamente gentis, outras nem tanto, né? Então é um capítulo bem controverso. Ela conhece a amiga, né, extremamente tímida, que senta do lado dela, aquelas mesinhas em que os dois alunos sentam lado a lado. No capítulo 13, ainda na escola, o Caetaninho leva para ela filhotinha de pássaro, né? Esse é um dos capítulos mais bonitos e mais poéticos do livro, tá? E ela se sente meio mãe desses passarinhos, né? Primeiro porque foi um presente do irmão, segundo porque é uma coisa bonitinha que sempre chama a atenção das crianças, e terceiro e mais importante, porque eles estão sem a mãe, sem ter quem cuide deles. Então a Fortunatella assume esse papel de mãe, até porque ela também se sente órfã, lembra? Tanto é que o capítulo termina com isso, ela gritando para a professora, eu também não tenho mãe, eu também estou longe da minha mãe, assim como os passarinhos que a professora faz eles devolverem para mim, tá bom? Dia 14, capítulo 14, o dia de matar o galo. Outra descrição da cultura religiosa de Saracena, tá? Eles fazem uma associação com a questão do galo cantar 3 vezes de Jesus ter sido traído, e aí a cultura deles é que na Semana Santa, no sábado da Aleluia, um galo seja morto, né? De maneira cruel, diga-se por sinal. Ela mesma questiona isso daí, é interessante a gente ver, porque é comum os mais jovens questionarem elementos da cultura que são tanto quanto contraditórios ou condenáveis. Tá? Já os adultos não.
Os adultos aprenderam a agir assim, vão continuar assim, independente disso ser justo, de não ser, de ser cruel, de não ser. Tá? Capítulo 15. As sandálias viajeiras. Esse capítulo aqui, ela lembra da mãe novamente, como mãe, porque a mãe manda as sandálias de presente, de aniversário. Ela se sente o máximo, porque ela nunca viu nenhuma sandália tão linda quanto a que a mãe manda. Né? Sai passando vontade e acaba descobrindo o poder do dinheiro, porque a coleguinha mais rica copia as sandálias dela. Logo após o capítulo das sandálias, que é quando ela faz 10 anos, né? Chega a carta da mãe, no capítulo 16, que seria a carta fatal. Fatal por causa dessa carta, a avó morre. Morre mesmo, tá? Então, a carta fatal, a Fortunatella descobre, né, que a mãe não havia realmente esquecido, não mandou só um presente de aniversário por mandar, como no capítulo anterior. A mãe agora manda a carta e junto com a carta as passagens para eles irem para o Brasil. E aí a avó fica triste, de tristeza ela acaba adoecendo e morre. Aqui a menina Fortunatella, ela amadurece muito, porque ela percebe que nem sempre a gente pode evitar as coisas ruins. A mãe não pôde evitar de ter que abandonar os filhos na Itália. Ela agora não pode evitar de ter que abandonar os avós na Itália. Do mesmo jeito que a avó não pôde esquecer a tristeza de saber que vai perder a menina. Né? Então ela começa a perceber que nem tudo na nossa vida, no nosso destino, está nas nossas mãos. Capítulo 17, Itália, tchau. Né? Ela vai se despedir do tio Querubino, como eu falei, ele dá uma espécie de sermão e explica para ela como é que funciona a vida, que ela precisa ser uma menina boa, cuidar do irmão, depois ela descobre que é 12 irmãos, né? Então tem toda uma questão aí, né? Ela se despede do avô no porto, né? E aí percebe que o avô já não é mais tão grande assim, ou seja, o avô está perdendo importância na vida dela, por N razões, pelo amadurecimento dela, pela distância que eles vão ter e por aí vai. Capítulo 18, Brasil, olá. Não é Brasil, ela não chega no Brasil, tá? No capítulo 18, apesar de se chamar Brasil, olá, é só a rotina deles ali no navio, o Caetaninho trabalhando, ela conversando com a mulher que, de certa forma, vai olhando os dois. No capítulo 19, o mundo novo do novo mundo, né? Novo mundo é como eles se referiam à América, mundo novo porque é tudo novo ali, uma descoberta total. Ela estranha a cor da pele dos negros, ela estranha a rotina que ela vê ali no porto, né? E ela vai estranhando tudo que ela vai encontrando pelo caminho. E o último capítulo, que é o capítulo 20, parada final, né? Ela chega a São Paulo, chega à casa da família dela, conhece os novos irmãos, conhece a mãe, né? E aí ela vem passar para a gente o grande ensinamento do livro, que é: estamos sempre aprendendo. Lembra da questão da sede de conhecimento? Então, é uma menina que buscou aprender sobre tudo e que está e continua aprendendo. Bom, meus amores, é isso. Até uma próxima leitura de obras literárias, tá? Espero que vocês gostem da próxima. Ela é um pouquinho mais complexa que essa, tá? Mas é um grande clássico da literatura mundial. Tchau, meus anjos. Até!